Olá, seja bem-vindo à série Você Sabia? Se você não assistiu nenhum episódio anterior, então clica aqui, nós te levamos lá no início da série para você conhecer o passo a passo, a razão da nossa série. Ele é muito simples, ajudar você a entender algumas coisinhas que estão na Bíblia. E fica assim a pergunta, como no episódio anterior, onde estava escrito que Jesus seria nazareno, porque ele ia morar em Nazaré? São coisas que estão ali, mas eu ajudo você a descobrir o porquê, mas principalmente como praticar. E aí já vou te pedindo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim o YouTube trabalha pra gente. Hoje o nosso episódio chama-se O Poder das Primícias. Antes de falar do poder das primícias, eu queria falar o porquê que nós vamos falar isso. Nós precisamos entender, geralmente, a essência, o princípio, aquilo que Deus tem para nós. Lembra que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus? Isso aí, lá em Mateus, está apontando para algo que faz parte da essência de Deus. Tem muita gente boa com falta de conhecimento do entendimento hebraico, não é do judaísmo não, do entendimento hebraico, da mentalidade hebraica, que fala sem querer errado. Então não estou criticando meus irmãos, eu só estou falando. A falta de conhecimento faz a gente perecer em algumas áreas. Então é muito importante nós conhecermos a fundo. De onde surge tudo isso? Aqui nós temos que entender que nós, Maurício e nossa equipe, não estamos falando de primícia, de você ir lá dar primícia para o seu pastor, para o seu pai espiritual. Nós estamos falando de primícia mesmo. A palavra de Deus repete isso várias vezes. Desde Gênesis, você vai vendo a primícia ali colocada. Lá em Provérbios capítulo 3, nós vamos ver isso também. Tragam todas as primícias. E vai sendo repetido. Mas em Levítico 23:10 diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Se você continuar lendo o texto aqui, fica claro que os homens, os plantadores, os trabalhadores, seja ele o empregado ou o patrão, o dono, não poderia nem comer daquilo que eles tinham produzido sem primeiro trazer as primícias. E essas primícias teriam que ser levadas ao sacerdote. A palavra para primícia aqui é a palavra reshit no hebraico. Essa palavra reshit, ela está recheada de códigos. Ela começa com a letra Reish, que é a letra lá do trono, e termina com a letra Tav, que é a letra da cruz. Isso quer dizer que foi a obra da cruz que fez com que eu pudesse ter acesso de novo ao trono. E tendo acesso ao trono, eu sou empoderado para fazer aquilo que eu nasci para fazer e produzir. Nós poderíamos ficar aqui falando muito sobre isso, mas o foco não é esse. O que significa esse lance de trazer primícias? 3 coisas. Primeiro, a primazia é de Deus. A raiz da palavra aqui, Reshit, é a palavra Rosh, que quer dizer cabeça. Quando eu levo minhas primícias, quando eu entrego minhas primícias, eu estou reconhecendo que Deus é o cabeça sobre mim. Eu estou reconhecendo que Ele é o Senhor, que tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Ao trazer, então, primeiro, eu estou reconhecendo a primazia de Deus. Eu estou reconhecendo que Deus é o cabeça. Mas, Maurício, por que está escrito ali que eu tenho que levar para o sacerdote? Nós não somos todos sacerdotes em Cristo? Sim, todos somos. Papai já pregava isso há 30 anos atrás. Antes de muita gente aí nascer de novo e entender até que era salvo, papai já dizia: somos todos sacerdotes. Agora, o negócio é, nem todos, como na antiga aliança, quando Deus queria que Israel todo fosse uma nação sacerdotal, nem todos quiseram subir, nem todos quiseram pagar o preço do batismo de temor. Falaram: Moisés, vai tu, nós não vamos não. Infelizmente hoje na igreja tem muita gente que não quer pagar o preço. E Jesus deixa claro esse preço. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é o fato de eu levantar a mão e aceitar a graça maravilhosa da salvação que me transforma num sacerdote. A transformação para o sacerdote começa ali, mas ela vai
se eu desenvolver minha salvação, me consagrando ao Senhor e pela graça recebendo a capacidade de viver como sacerdote e assumindo a minha responsabilidade. Infelizmente, hoje na igreja, a maioria não quer pagar o preço. A maioria das pessoas quer chegar lá, ter o ar-condicionado, cadeira boa, telão, painel de LED, luz, fumaça, o louvor cantando bem, mas não quer tomar a cruz. Diz, não, eu já fiz bastante, teve um tempo que eu investi. Nós vamos falar disso outro dia. Mas vamos lá. Se o primeiro é porque Deus é o primeiro, o segundo aponta para que o inverno passou. Isso quer dizer que quando eu estou trazendo as minhas primícias, meus dízimos, minhas ofertas em primeiro lugar para Deus, eu estou reconhecendo que Ele é primeiro, mas eu também estou reconhecendo que a estação da frieza, da dureza da terra, a estação improdutiva acabou. E agora eu estou reconhecendo que tudo vem dele, por ele e para ele mais uma vez. Então eu consagro a ele a nova estação. E em terceiro lugar, é um novo começo. Qual foi o dia que deveria ser lá na antiga aliança feito isso? Isso é só um símbolo, é só uma sombra. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Levítico capítulo 23, verso 12. Ah, Maurício, mas então quer dizer que eu tenho que trazer um cordeiro? Não, peraí. Jesus, o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, já morreu por você. O que tem aqui para nós, para aplicarmos no dia imediato ao sábado. O que quer dizer? Sábado fecha uma semana. No primeiro dia da semana, ou seja, de novo. No primeiro dia imediato, você colheu, pá, você já leva para o Senhor. Você percebeu aqui esse código? Na prática, nós precisamos entender, Deus é primeiro. Mais uma vez, repito, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não podemos receber, seja lá o que for, salário, prebenda, prolabore, oferta, o que for, e deixar para trazer de volta o reconhecimento em segundo, terceiro lugar. Deus é primeiro, ele é primeiro em tudo. Ao separarmos em tudo que recebemos a primeira parte para ele, nós selamos o restante. É quebrado todo o poder do inverno e ativado o poder da primavera, da colheita. Um novo começo é estabelecido e selado. Mas, Maurício, eu achei que você fosse falar de primícias para o sacerdote. Não, querido. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você leva os dízimos, as ofertas lá no gasofilácio da igreja, ou faz um pix, uma transferência, quem é que vai administrar isso? Não é um sacerdote? A diferença só está no entendimento. Você não vai mais matar animais, porque Jesus já morreu, mas você está trazendo o que é de Deus. E algum sacerdote vai receber. Maurício, então você é a favor de dar... Querido, isso fica para um outro dia. Como você vai praticar é algo que Deus deixa muito simples para você, mas o que você tem que fazer é o princípio que você tem que seguir. É Deus em primeiro lugar. Se você vai trazer, você vai dançar à volta do gasofilácio, igual os africanos, você vai dar tapa em cima, você vai fazer no meio do culto, se você vai entregar para um pastor, para uma cobertura, o nome que você queira dar, aí é com você. Assim como Jesus enviava os discípulos e dizia, vão, façam isso, façam aquilo, mas como? Jesus não dizia, é personalizado. Então, siga o Espírito Santo, faça a vontade de Deus e em tudo você vai ser muito mais do que vencedor. Lembra de uma coisa? Abel trouxe das primícias, mas Caim, infelizmente, não. Ao trazer para Deus primeiro, nós estamos reconhecendo que Ele é o cabeça de tudo na nossa vida. Sem religiosidade, sem hipocrisia, vamos viver o melhor de Deus. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tamo junto ao infinito e além.